todo aqui com aula de física. Eu acho. Mas vamos lá. Com massa, né, Isa? Legal. Valeu, galera. Ficou muito bacana mesmo. Gente, deu trabalho, mas ficou do jeito que a gente queria. Graças a Deus. Ô, gente, é o seguinte. Vamos começar aqui fazendo um diálogo, né? Um bate-papo. Tá bom? Ó, qual que é o bate-papo? O bate-papo é o seguinte. Geralmente a câmera, galera, ofusca muito quando as cores contraste muito forte, que é tipo branco e um azul mais escuro. Se ficar desfocando o tempo inteiro, eu vou e boto uma blusa branca, tá? Para não desfocar tanto. Mas aí é o seguinte, ó, eu quero que vocês lembrem, tá? Que o nosso objetivo é falar da eletrodinâmica aqui. E, cara, aqui tem que ter aula de exercício, então eu vou fazer 6 encontros teóricos. Só que para cada encontro teórico, a gente vai precisar pelo menos de um plantão, saca? Esse primeiro plantão, para essa semana, não, tá? Deixa, né, você ter mais tempo para fazer exercício, tentar e tudo mais. Mas deixa eu te contar como é que vai ser constituído o nosso curso, tá? O nosso curso, ele vai ser constituído de 6 aulas, ok? 6 aulas de teoria e mais 6 momentos de exercício. Todos os momentos de exercício online, assim como as aulas de teoria serão online, eu vou deixar gravado, disponibilizado lá na plataforma do Acerte. Onde as aulas estarão lá na plataforma? As aulas vão ficar lá no curso extra. Sabe onde a gente tinha as aulas de eletrostática? Cursos extras? Vai ficar lá, ok? E os plantões eu vou colocar junto com os plantões lá. Aí eu vou especificar plantão de curso eletrodinâmica, para você se orientar naquele mar de coisas da plataforma, tá bom? Gabi, depois eu te explico no privado como é que funciona a plataforma. E, além disso, pessoal, a galera vai ter acesso às resoluções das questões que estão no material. Quem já deu uma olhada no PDF, quem já deu uma olhadinha no PDF, já deve ter observado que quando a gente está lá no PDF, não tem, por exemplo, as resoluções das questões, porque eu fiz uma estratégia um pouquinho diferente dessa vez, tá? Eu vou fazer um vídeo te explicando como que você vai chegar nas resoluções. Beleza? Mas eu não quero que você force as resoluções. Eu vou te explicar depois. Por isso, as resoluções estão em separado na plataforma. Eu fiz um esquema um pouquinho diferente. Para mim, ficou muito bom. Eu acho que vai ficar muito proveitoso também para todo mundo. Tá? Então, agora, eu quero só que vocês entendam a estrutura do nosso curso. 6 aulas de teoria, aulas, além de teoria, resoluções de questões nos plantões, tá? Depois eu designo certinho quais são os dias. Essa semana não será plantão de eletrodinâmica. Além disso, as resoluções de todas as 100 questões da apostila vão estar lá na plataforma do A7. Galera, antes da gente começar, eu também quero falar uma outra coisa. Olha, eletrodinâmica é obrigatório para a Enem. Você pode cagar para a cinemática, cagar para qualquer outra área que você quiser, mas eletrodinâmica não. Então, é muito provável que tenha sempre 2, 3 questões de eletrodinâmica, tá? Ano passado caiu uma. É aquela que tinha uma pilha e tinha umas lâmpadas conectadas a resistores, tá bom? Então, quer dizer que é muito comum que a gente encontre questões de eletrodinâmica na prova do Enem. Para quem não entende o que é eletrodinâmica, deixa eu começar a fazer as narrativas. Uma coisa é falar de eletrostática. O que é eletrostática? Eletrostática. Eletro sugere carga elétrica. Estática sugere parado. Uma coisa é falar de carga elétrica parada. Aí o que uma carga elétrica parada, eletrostática, faz? Gera campo elétrico, potencial elétrico, tá? Então, no máximo que a gente falava em eletrostática de movimento é quando você pegava 2 cargas elétricas, uma positiva e uma negativa, se repelia, atraía, sabe? No máximo. Só que agora a gente está falando de eletrodinâmica. Aí você me pergunta, professor, mas o que é eletrodinâmica? Agora eu estou pensando em cargas, plural, elétricas, que vão fazer uma movimentação, ok? E essa movimentação de cargas elétricas dão para nós a possibilidade de construir os famosos circuitos elétricos.
Então, agora a gente vai falar, tipo assim, na eletrodinâmica. A gente vai conversar sobre o que podemos fazer quando cargas elétricas estão em movimento. É isso. Poxa, professor, então o que a gente pode fazer quando cargas elétricas estão em movimento? O que a gente pode fazer, então, com a eletrodinâmica? A eletrodinâmica, galera querida do meu coração, começa assim. Todo mundo aí, o áudio, o vídeo tá bom? Tá tudo certo? Pode começar efetivamente? Todo mundo bastante ansioso, né? Circuito elétrico é uma coisa que deixa a gente muito feliz, muito alegre. Maravilha, maravilha. Pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um circuito elétrico. Pô, galera, eu coloquei aí uma questão de exemplo, mas no Enem são 5 questões que você vai resolver, de Enems anteriores, 5 que envolve o que eu vou narrar agora, que não tem uma gota de conta. É só você saber esse princípio básico. Qual que é o princípio básico? Vamos lá. O que é um circuito elétrico? A gente vai lapidando aos poucos, mostrando aos poucos a lógica do processo. O que é um circuito elétrico? É um sistema que ele vai ser formado basicamente por 3 itens. Ele tem que ter 3 itens. Todo circuito elétrico, ele tem que ser formado por um gerador. Professor, o que é um gerador? A gente tem um nome bonito para gerador. Fonte de DDP. A gente não vai entrar no formalismo agora. Agora eu quero o básico. É o meu primeiro contato com a eletrodinâmica. O que é um gerador, professor? Uma fonte de DDP. O que é? Uai, gente, é tipo assim, uma pilha, uma bateria, qualquer coisa que na nossa linguagem formal vai dizer assim, é para alimentar o circuito. Beleza? Segunda coisa que todo circuito tem que ter, alguém para usar a energia do gerador, né? Que é o utilizador. E esse utilizador, algumas questões costumam chamar o utilizador de carga resistiva, ok? Algumas questões costumam chamar o utilizador de carga resistiva. O que seria um utilizador? O que seria um utilizador? Um chuveiro elétrico, uma lâmpada, um secador de cabelo, qualquer bicho que vai usar a eletricidade, qualquer coisa que vai ser alimentado pelo gerador. Legal? Esses 2 elementos e agora tem o último. Quem é o último elemento? O último elemento para constituir um circuito elétrico, meus friends, é o elemento conhecido como caminho fechado. É o que, professor? Caminho o quê? Fechado. Ele não é bem um elemento, mas é uma estrutura que tem que existir para o meu circuito funcionar. Ok? Então, desculpa. Para que um circuito funcione, eu preciso ter esses 3 elementos. Um gerador, um utilizador e um caminho fechado. Eu vou te explicar agora o que é o caminho fechado. Então, vamos lá. Olha só que bonitinho. Eu queria que você imaginasse uma situação como essa, ó. Imaginem comigo uma pilha, tá? Professor, como é que funciona a pilha? Deixa essa história para o final, né? Agora não. Ó, a única coisa que eu quero que você imagine é que essa pilha é o meu gerador. Ela está gerando energia. Pensa assim, né? Nesse começo é para pensar assim. Ah, ela está criando energia elétrica. Beleza. E eu preciso ter um utilizador. Quem é meu utilizador, professor? Uai, meu utilizador, por exemplo, seria uma lâmpada. Tanto faz, né? Pode ser uma lâmpada, pode ser um chuveiro elétrico, pode ser um ferro de passar, pode ser qualquer estrutura que vai usar a eletricidade. Tá, mas, professor, como que a energia vai sair da pilha e vai chegar na lâmpada? Bom, para isso eu preciso ter algum meio para conduzir a energia. Ou seja, eu tenho que ter condutores. Ah, então o que nós vamos fazer? Vamos ligar um condutor do polo positivo até a pilha e agora eu criei o caminho condutivo. Legal, mas está quase lá. Por que está quase lá? Porque lembra que eu falei que o meu circuito elétrico
além de ter um gerador, tá aqui, ok. Além de ter um utilizador, a lâmpada tá aqui, ok. Tem que ter um caminho fechado? Como assim? É porque o circuito só funciona a partir do momento que a energia, eu vou chamar assim, no futuro eu vou chamar de corrente elétrica, hoje ainda, mas calma aí. Para que a energia saia da pilha, chegue na lâmpada, faça a mágica da lâmpada acender, mas essa energia tem que voltar para a pilha. Se não houver esse caminho fechado, a lâmpada nem acende. É por isso que eu preciso ter, além de tudo isso, uma maneira da energia sair do polo positivo, chegar na lâmpada e voltar para o polo negativo da pilha. Se eu não tiver esse caminho fechado, aí o meu caminho vai estar aberto. Só que aí, galera, eu queria que vocês lembrassem. Às vezes, a gente encontra a linguagem circuito aberto em algumas questões. Quando ele falar que o caminho está aberto, que o circuito está aberto, é como se fosse isso aqui, ó. Eu tivesse cortado o meu circuito. Se eu corto o meu circuito, agora o meu caminho não está mais fechado. Eu tenho os 3 elementos necessários para o funcionamento do circuito? Tenho. Se eu corto o circuito, eu tenho os 3 elementos? Não tenho. Perfeito, amiga Elisa. Perfeito, amiga Bruna. Show de bola, amigo Albert, Gabi. Show. Galera, quer dizer, então, que a partir do momento que eu abro o meu circuito, que eu quebro o meu circuito, eu faço com que os 3 elementos não configurem mais. Moral da história, a gente vai ter um circuito aberto. Então, o que é circuito aberto? Olha a linguagem. O que é circuito aberto? É um circuito que não funciona. Uau! Ah, então, professor, um circuito fechado é um circuito que funciona, porque vai ter o caminho fechado. Maravilha. Já um circuito aberto é um circuito que não funciona. Circuito aberto é um circuito que não estaria em funcionamento. Então, galera, lembrem-se dessa linguagem. Professor, moral da história. O que você quer dizer, então, para que um circuito funcione? Eu quero te dizer que deve existir um gerador, um elemento que vai gerar eletricidade, vou chamar assim por enquanto. Fabiano, me perdoe, Fabiano, pela linguagem informal ainda. O utilizador, que é alguém que ele vai usar a energia, e um caminho fechado para que eu faça o meu círculo da energia. Por isso que o nome do bagulho é circuito, porque alguma coisa está circulando. Tipo isso. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. O ser humano ficou pensando assim, ó como é que o ser humano pensou. Maluco, tá vendo aqui? A minha lâmpada tá acesa. Desliga a lâmpada. Desliga a lâmpada. Como que nessa configuração que está ali, como que eu vou fazer para desligar a lâmpada? Do jeito que está ali, baseado em tudo que a gente conversou até agora, como que eu faço para desligar aquela lâmpada? Corta. Perfeito. É isso aí, amiga Ingrid. Perfeito. Ó, então, tá a lâmpada acendida, tudo funcionando. Venho aqui, zap, corto. Desliguei a lâmpada. Aí agora eu tô querendo ligar de novo. Nossa, gente, tá começando a ficar escuro. Liga a lâmpada aí de novo. Aí eu vou e emendo outra vez. Aí eu quero desligar. Desliga aí, professor, mais uma vez para economizar luz. Aí desliguei outra vez. Você está entendendo que é extremamente cômodo? É extremamente cômodo a gente ficar, né, cortando o circuito, abrindo o circuito, fechando o circuito toda vez que eu quiser ligar e desligar a lâmpada? Não, que coisa chata. Então, o ser humano pensou da seguinte maneira. O ser humano pensou da seguinte maneira, tá? Olha só. Ah, vocês observaram na minha brincadeira que eu posso cortar o circuito tanto antes quanto depois? Tipo assim, ó, meu circuito está funcionando. Ó, meu circuito está funcionando. O que vocês acham? Posso cortar o circuito em A? Posso cortar o circuito em B? Que o resultado do desligamento vai ser o mesmo? Tipo assim, quer desligar o circuito.
Onde que é melhor cortar? Em A ou em B? Você está entendendo que é em qualquer lugar? Perfeito, amiga Ingrid. Vou perguntar de novo, hein? Estou querendo desligar a minha lâmpada. Onde é o melhor lugar para cortar o circuito? Em A ou em B? Qual que é a sua resposta? Questão 193, prova branca, Enem. Nossa, 193, sacaneei. Qualquer um. Perfeito, tanto faz. Exatamente. Pô, galera, você está entendendo, então, que a gente vai cortar o circuito em qualquer lugar que o resultado vai ser o mesmo? Perfeito. Então, vou voltar aqui à minha fala. Ô, professor, mas fica chato esse negócio de você ter que cortar o circuito toda hora. Poxa, gente, é verdade, fica mó chato. Nossa, toda hora tem que cortar o circuito para desligar, toda hora tem que cortar o circuito para ligar. Aí o ser humano pensou o seguinte, ó, como é que o ser humano é inteligente? Hein? Ó, ele pegou, presta atenção, um pedaço de madeira. Professor, madeira é condutor ou isolante, gente? Esqueci. Madeira é condutor ou isolante de eletricidade? Isolante, maravilha. Madeira é isolante, perfeito, perfeito. Aí pegou um pedaço de madeira, ligou um pino de metal nesse pedaço de madeira. Metal é condutor, beleza. Ó, notem que eu liguei um fio nesse pedacinho aqui, ok? Conectei um outro fio em uma outra haste também metálica, legal? Uma outra estrutura metálica, que está aqui, ó, tipo uma alavanca, e coloquei um outro pedacinho de madeira aqui em cima, ó. Ó, tudo que eu pintei em roxinho é isolante. Tudo que eu pintei em pretinho é condutor. Todo mundo entendeu ali o meu desenho ridículo? Legal. O que que eu fiz? Eu peguei e coloquei, tipo assim, ó, pedaço de madeira e uma alavanca. Alavanca eu posso, ó, segurando na parte de madeira para não tomar choque, né? Que eu não sou besta. Ó, eu peguei a alavanca e posso descer. Ou posso subir. Porque quando eu faço isso, descer a alavanca ou subir a alavanca, o que que eu vou estar fazendo? Pensa, do jeito que está aqui, o meu circuito está aberto ou está fechado? Do jeito que está ali, meu circuito está aberto ou fechado? Está aberto. Viu, amiga Ingrid? Perfeito. Está aberto, não é? Aí agora, o que que eu vou fazer para fechar o meu circuito, gente? O que que eu vou fazer para fechar o meu circuito? Descer a alavanca. Perfeito, amiga Gabi. Pego essa alavanca, ó, e joga lá para baixo. Uai, professor, mas se você fizer isso, o que que vai acontecer? Não, galera, quando eu fizer isso, eu vou estabelecer o contato entre as partes metálicas. Olha aí, ó. E quando eu estabeleço o contato entre as partes metálicas, o meu circuito fecha. Galera bonita, você está entendendo então que graças a essa alavanca, que é só. Você está entendendo que graças a essa alavanca eu posso interromper o círculo de energia quando eu quiser? Posso ou não posso? Perfeito. Galera bonita, o que eu acabei de criar? Uma alavanca que interrompe o circuito quando eu quiser. O que, que eu acabei de criar? Uma chave interruptora. Um interruptor. Olha o nome. O que, que é um interruptor? É um bicho que vai interromper. Interromper o quê? O círculo de energia. E eu interrompo ele de acordo com a minha vontade. Você está entendendo, então, que aquele botão que você tem na sua casa de apertar, ligar e desligar é uma chave interruptora moderninha? Porque, olha só, o botão que você tem para ligar e desligar a luz da sua casa, não é assim? Quando você aperta, você está internamente estabelecendo contato, fazendo o caminho fechar para a lâmpada acender. Quando você aperta de novo, você está desestabelecendo o contato. Ou seja, você está abrindo o circuito para impedir que o funcionamento dele ocorra. Você conseguiu visualizar o que eu estou narrando aqui
Agora, perfeito, galera linda. Maravilha, maravilha. Você está entendendo, então, que eu posso ficar inventando interruptor o dia inteiro? Aí não, professor, não fica inventando, não, interruptor. Ué, mas eu posso inventar interruptor? Olha aqui. Eu posso inventar um interruptor do tipo gangorra. Caiu no Enem 2020. Ó, eu posso inventar um interruptor do tipo gangorra. Tipo isso aqui, ó. Tá aqui um negocinho metálico, ó. Olha que bonito. E eu vou estabelecer tipo uma gangorra. Lembra que tá pintado de pretinho é condutor, tá? Vou até botar esse bicho aqui, ó, de roxinho, pra gente não esquecer. Ó, o que está pintado aqui em pretinho é condutor, tá? O que está pintado em pretinho é condutor e o roxinho é o isolante, madeira, por exemplo. Aqui eu vou ter um contato condutor ligando um circuito, um outro contato condutor ligando um circuito e a própria alavanca também está ligada ao meu condutor. Então, por exemplo, olha que legal, hein? Eu posso inventar isso aqui, ó. Eu posso inventar um sistema como esse, ó. Ó, olha que interessante. Aí aqui tem a minha pilha, ó, ligada a esse sistema. Por exemplo, estou inventando. Ó, quando eu jogo essa alavanquinha para baixo, puf, não pensa, joguei a alavanquinha gangorra assim. O que vai acontecer, professor, com a alavanquinha gangorra que está desse jeito? Ó, quando eu jogar a alavanquinha desse jeito, eu faço essa lâmpada acender. Tipo isso. E quando eu jogo a alavanquinha assim, ó, para conectar esse ponto, eu faço uma outra coisa aqui acender, uma outra lâmpada de uma cor diferente, igual a do Enem 2020. Então eu posso ficar brincando assim, velho. Olha que legal. Por isso você tem que entender essa manobra das chaves interruptoras, tá? Todo mundo está visualizando as infinitas possibilidades da gente trabalhar com chaves interruptoras? Maravilha, né, galera? Muito bonito, né? Maravilha. Vamos resolver o primeiro exemplo da nossa apostila? Dá uma olhadinha aí desse PDF, tá? Dá uma olhadinha no PDF que a gente vai resolver o exemplo 1 da nossa apostila. Pessoal, ele é longo, mas eu quero que você saia daqui entendendo ele. E a partir dele, você tem outras questões para resolver, tá? Então, localiza aí para mim. Dá uma olhadinha aí, por gentileza. Quando vocês vão acabando de olhar, eu vou só pegar um pouquinho de água, tá?
E aí, galera, sucesso? Todo mundo marcou a letra B? Tem uma notícia para dar. Se você marcou a letra B, não é a resposta certa. Tchan, 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 tchan. Pode crer, Rafael marcou. Aí, gostou, né, mano? Gostou, né, Davi? Chegou, mano. Mostrei aqui a de vocês. Ó, ficou massa, Davi. Ficou massa, cara. Foi, superou as minhas expectativas, para falar a verdade. Tá? Sem brincadeira. Ô, gente, vou começar, hein? Ó, muita atenção, essa questão, a resolução dela é longa, porque eu quero que você entenda ela, tá? Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada, a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Essa ligação é conhecida como interruptores paralelos. Esse interruptor é uma chave de duas posições, construída por um polo e dois terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Cara, essa fala aí é a chave, tá? Por quê? Muita gente, quando vê esse desenho, né, esse desenho que ele descreveu, eu vou fazer ali no quadro agora, dá a entender para muita gente que são dois interruptores que ele está representando. Não é. Ele falou que essa primeira imagem, ele está representando um mesmo interruptor, só que com duas posições diferentes. Tá? Aí vou continuar, hein? Presta atenção que eu já vou te explicar isso. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior. E na posição 2, a chave conecta ao terminal inferior. Vamos entender o que ele descreveu, hein? Ó, a gente está só analisando o que ele descreveu. Nós estamos analisando o exemplo número 1 do nosso material. Ele está falando bem assim, ó, que tem o interruptor, né? Ó, e ele é constituído basicamente de uma caixa, e lá dentro da caixa tem uma alavanca, tá? E essa alavanca é tipo uma alavanquinha que eu posso jogar ou para a posição 1 ou jogar a alavanquinha para a posição 2. Então você está entendendo que é tipo aquele condutor de gangorra que eu fiz aqui, ó. É tipo ele. É só uma alavanca. Essa alavanca você joga ou para cima, posição 1, ou para baixo, posição 2. Vocês entenderam a narrativa que ele está fazendo na questão, então? Todo mundo conseguiu visualizar o que ele quis dizer com essa alavanquinha? Maravilha. Perfeito. Agora vou continuar. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento do texto é... Então, professor, mas qual foi a finalidade de funcionamento do texto mesmo? Foi basicamente assim, ó. Vamos imaginar que aqui tenha uma lâmpada. E essa lâmpada, ela obviamente está ligada por uma pilha. Né? Ah, então tá aqui, professor, porque para um circuito funcionar, eu tenho que ter, ó, um caminho fechado, um gerador e um utilizador. Pronto. É isso que eu preciso ter. Só que a questão falou que ele quer ligar dois interruptores para controlar, uma mesma lâmpada. Então, ele quer que eu utilize um interruptor deste lado e um interruptor deste lado para que, a partir da ação de um dos interruptores, a lâmpada possa ligar ou desligar. Só que tem que tomar um cuidado. Tipo assim, ó. Se esse interruptor, o da esquerda, liga a lâmpada, então o da direita tem que desligar. Ah, então entendi. O da direita sempre desliga e o da esquerda sempre liga. Não, não é isso. É que um sempre vai desfazer a ação do outro. Se o da esquerda ligou, o da direita vai desligar. E
Se, por um acaso, o da direita ligar, o da esquerda vai desligar. Isso aqui é o que o pessoal da elétrica chama de three-way. Você já deve ter visto isso, por exemplo, em corredores, ou em escadas, ou até mesmo dentro de um quarto. Que você tem dois interruptores, um para quando você chega perto da porta e o outro quando você está deitado na cama, por exemplo. Um interruptor que você aperta quando você sobe a escada e um outro que você aperta quando você está lá em cima. Isso é o tal do three-way. Não é que um interruptor desliga e o outro liga. Não é isso. É que quando um liga, o outro desliga. É essa a narrativa da questão. E, para isso, eu preciso de um interruptor especial. Não é um interruptor, tão simples assim. Não é. Então, a pergunta é, qual é a configuração usando esses interruptores especiais que ele descreveu aí, que vai trazer para nós o funcionamento correto. E aí, galera, eu vou dar uma dica, e a dica é: todas as vezes que uma questão trouxer nas alternativas configurações, desenhos, figuras, sempre vá por eliminação. Teste figura por figura, alternativa por alternativa, para você encontrar a alternativa correta. Tá bom? Então é assim que nós vamos proceder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a letra A e vou mostrar para você por que ela não é a alternativa correta. Ó, então vamos aqui, hein? Presta atenção. Na letra A, ele está com uma caixinha mais ou menos assim, ó. Ó, aí está conectado. Aí aqui tem uma outra caixinha, tá? Está conectado a lâmpada. Ó, e tem uma conexão bem aqui. Essa aqui, galera bonita, é a alternativa A. Ela é a mais falsa de todas. Por quê, professor? Fala assim da bichinha, não. Falo mesmo. Olha aqui. Vamos fazer o caminho da corrente elétrica. Lembrem-se que para um circuito funcionar eu tenho que ter 3 elementos. Um gerador, um utilizador e um caminho fechado. Eu vou fingir que o gerador está aqui, ó. Aqui é como se fosse o polo positivo da pilha e o polo negativo. É como se a pilha tivesse ligada aqui, ó. Ó, tanto faz a ordem que você vai inventar da ligação da pilha. Vai dar certo do mesmo jeito. Lembrem-se, ó. Do jeito como os interruptores estão configurados. Esqueci até de desenhar a alavanquinha do último, né? A alavanquinha do último está para cima. Do jeito como os interruptores estão configurados. Olha aqui que legal. A corrente elétrica passa pegando todos os caminhos disponíveis e... A corrente circulou pelo meu desenho até agora? A corrente circulou? Perfeito. Não circulou. Então, quer dizer que a minha lâmpada está acesa ou apagada? Ela está apagada. Perfeito. Então, agora vem a minha pergunta para vocês, meus friendlies. O que eu fizer agora com qualquer uma das chaves tem que obrigatoriamente colocar a lâmpada para ligar. Vocês concordam com isso? Pelo menos é o que a gente espera, né? Perfeito. Agora, vamos lá, hein? Vou mexer. Gente, qualquer uma das duas chaves. Vou mexer, hein? Atenção, atenção. Vou mexer nessa chave, hein? Ó, joguei o pinguelinho dela para baixo. Quando eu jogar o pinguelinho dela para baixo, vamos ver? Vamos ver o que vai acontecer? Ó, corrente elétrica saindo, passando. Corrente elétrica circulou. Maravilha. Só que não passou na lâmpada, né? E a propósito, naquele caso ali, você até botou fogo na sua casa. Tá? A gente vai conversar sobre isso no futuro. Mas ali, notem que a corrente não chegou na lâmpada. Moral da história, a minha lâmpada permanece apagada. Ou seja, a configuração representada na letra A é a alternativa correta? Sim ou não? Não. Exatamente, galera. Então a letra A não pode ser minha resposta verdadeira. Já elimina a letra A. Ó, eu vou fazer mais uma, que é a letra B, e ela também é uma configuração errada. Já vou te entregar aqui que ela também é uma configuração errada. E aí você vai entender, junto comigo, por que ela é uma configuração errada. Ó, letra B agora a gente está olhando, hein?
Letra B de bom demais estudar física, né? Ó, tá mais ou menos assim a letra B. Calma aí, galera. Meus dons artísticos não requerem velocidade. Perfeito. Vamos lá. Letra B, hein? É a letra B, professor, com toda certeza. Vamos ver? Ó, corrente elétrica sai do polo positivo. Finge que aqui está o polo positivo da pilha, ó. E aqui está o polo negativo. Tanto faz, vai dar certo do mesmo jeito. Aí a minha corrente elétrica está saindo, passando por todos os caminhos disponíveis, passou pela lâmpada e não circulou. Vocês concordam comigo, então, que a minha lâmpada, neste momento, encontra-se desligada? Perfeito. Agora eu vou mexer em qualquer uma das chavinhas. E em qualquer uma das chavinhas, quando eu mexer, eu tenho que fazer a lâmpada ligar. Eu vou pegar essa chavinha e jogar para baixo. Hein? Joguei a chavinha para baixo. Quando eu jogo essa chavinha para baixo, a minha corrente elétrica vai passar, chegou lá em cima, não sei o que, chegou nesse ponto. E aí? E aí? Com a ação que eu fiz com a chavinha, a lâmpada ligou? Não ligou. Moral da história, a letra B cumpre o objetivo que a gente tem para os interruptores? Não cumpre. Perfeito. Perfeito. Alguém já conseguiu identificar qual que é a alternativa certa? Coloca aí no chat para mim, então, qual que é a alternativa certa? A Sara colocou é. Albert colocou é. Eu estou na dúvida. Letra E, Raíssa. Fabiano não vale, poxa. Eu estou na dúvida entre a C e a E. É isso aí, amiga Bruna. A C é uma senhora armadilha, tá? A resposta correta é a letra E. Mas a C é uma armadilha. Então, eu vou fazer a passagem da C aqui agora. Muita atenção na armadilha da letra C. Na época dessa questão, geral marcou a letra C. E errou. Porque a C tem uma armadilha. Vamos fazer a C juntos e depois a gente mostra porque é a E. Ó, gente, caíram 5 questões como essa, velho. Vocês acreditam? Na moral, 5 questões como essa. Com esse conhecimento bobo que a gente acabou de narrar aqui. Ó, vamos analisar agora a letra C de C física. Ó, ela não é a alternativa correta, mas ela gera margem à confusão. E por que ela gera margem à confusão? Vou te mostrar aqui agora. Ela é a questão danadinha da jogada, a danadinha da jogada. Paciência, galera. Vamos lá. Olha essa letra C. Sempre tem uma dessa, né, Ingrid? É verdade. Sempre vai ter uma que é o distrator maior. Verdade. Concordo com você, amiga Ingrid. Ó, então, na letra C, a gente tem uma configuração. Vou repetir. Ela não é a alternativa correta, tá? Então, ó, finge que aqui é o polo positivo, aqui é o tanto faz onde é qual, não importa. Então, a gente tem uma corrente elétrica que passa pela lâmpada e a corrente tem que circular. E do modo como o circuito está,
a corrente está circulando, portanto, a minha lâmpada está ligada. Todo mundo compreendeu que nessa configuração a lâmpada está ligada? Perfeito, gente, perfeito. Agora, eu vou fazer alguma coisa ou com a chave 1 ou com a chave 2. E aí, obrigatoriamente, minha lâmpada vai ter que desligar. Faz aí, então, professor, para eu ver. Tá. Eu vou pegar esse pinguelo aqui, ó, da chave da esquerda e vou jogar para baixo. Aí, joguei o pinguelo para baixo. Você já observou que pelo caminho da corrente, ó, pelo caminho da corrente, eu consegui desligar, certo? Então, graças a essa ação, a minha lâmpada que antes estava ligada, ficou desligada. No maravilhoso, perfeito. Então, a minha lâmpada desligou. Então, notem que eu verifiquei essa chave, a chave da esquerda. A chave da esquerda está cumprindo o objetivo. Só que agora eu preciso olhar a chave da direita, né? Para ter certeza, a chave da direita tem que desfazer a ação da chave da esquerda. O que eu acabei de fazer foi jogar o pinguelinho para baixo e eu desliguei a lâmpada. Agora, o que eu vou fazer com a chave da direita tem que ligar a lâmpada. Todo mundo entendeu essa proposta? Perfeito. Perfeito, amiga Bruna. Perfeito, galera. Ó, então vou jogar essa chavinha para cá, ó, para baixo, hein? E quando eu jogar ela para baixo, ela tem que ligar a lâmpada para cumprir o objetivo do circuito que a questão determinou. Ah, então joga aí, professor, a chavinha para baixo. Aí eu joguei, ó. Quando eu joguei, nossa, gente, olha o que aconteceu. Olha a corrente passando pela lâmpada. Notem que ela não faz aquilo que o texto da questão pediu. Porque antes a lâmpada estava desligada e com essa ação que eu fiz, ela permaneceu desligada. Por isso, a letra C não é a minha resposta. Legal? Pino de cima no de baixo. Ia dar certo? Da direita? Sim. Que vai ficar uma configuração, Gabi, parecida com a da alternativa correta, que é a letra E. Vai ficar uma configuração similar a ela, sacou? Exatamente. Foi a maldade da questão, Gabi. E outra, o que fez muita gente errar? Só testou uma chave. E a questão é clara. Ela quer que as duas chaves façam a tal operação que ele propôs. Entendeu? Aí quando você testa uma chave só, vai dar certo. Mas aí o cara foi sacana e botou duas chaves, né, para a gente analisar. E agora vamos à alternativa correta? Gente, eu analisarei a letra D só se alguém quiser, porque a letra D também é falsa. Mas o meu objetivo é que você entenda como descobrir quem é falsa. E agora vamos fazer a letra E, que é a verdadeira, para a gente ver por que ela cumpre o objetivo. Professor, por que a letra E cumpre o objetivo? Eu acho que não é a letra E, não, hein? Vamos ver? Ó, letra E de é bom demais estudar física, hein? É bom demais estudar física em um domingo. Ó, letra E. Ela é a alternativa correta, Teacher? Aham. Ela é a alternativa correta. Como é que você sabe? Ué, só podia ser ela, né? Porque ou é ou não é. Então, é a letra E. Ali. Gente, vamos ver, hein? Desenhei certinho? Desenhei, né? Certinho. Ó, do jeito como a chave 1 está, a minha lâmpada tá... Bate o zóio agora e fala. A minha lâmpada tá acesa ou tá apagada? Tá acesa ou tá apagada? Do jeito como eu desenhei. Tá apagada. Perfeito. Perfeito, gente. Alguém tem dúvida na hora de identificar se a lâmpada está acesa ou apagada ainda? Pode falar a verdade, gente.
Vergonha hoje em dia é roubar e não poder levar. Então, vou seguir. Já que todo mundo está de boas, ó, ela está desligada. Ê, lâmpada desligada! Agora eu vou mexer em uma chave. Vou mexer nessa aqui da esquerda, ó. Joguei o pinguelinho dela para baixo. E aí, notem comigo que vai ter a corrente passando, ó. Então, essa chave, agora, ligou a lâmpada. Verifiquei a primeira chave. Agora eu tenho que verificar a segunda. Vou verificar a segunda? Agora, do jeito que o circuito tá ligado. Então, eu vou jogar essa chave com o pinguelo para cima. E aí? Pensa, o fluxo da corrente, ó, o fluxo da energia, né? A gente está chamando de energia por enquanto, ó. Ó, repara que não circulou. Se não circulou, significa que a minha lâmpada de ligada ficou desligada. Ou seja, a chave da direita cumpre a finalidade proposta pela questão. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Todo mundo conseguiu compreender a resolução desta questão? Se caísse uma dessas novamente, você saberia, através de alguma estratégia, como lidar para resolver a questão? Acho que sim, né? Tipo isso, né? Muito bom. Legal? Ô, Giovanelli, me permite Olá. uma observação? Bom dia. Opa, bom dia, meu amigo Fabiano. Ó, É, pode falar comigo. Eu acabei de ver aqui duas perguntas. se a gente não lê direito o texto, a gente cai no erro de achar que em certos momentos a C pode estar certa, ou outras também. Sim. Ela está pedindo a condição de qualquer que seja a posição das chaves, uma hora você desliga e outra hora você vai desligar. Eu, Exatamente. quando fui olhar rapidamente, eu pensei que era C também. Então, assim, além de ter paciência de olhar todas, como você falou, né, eliminar desenho por desenho, Aham. desde que tenha tempo na prova para fazer isso, é Sim. ter a interpretação correta do texto, porque senão a gente marca a questão errada, pensando que marcou certo por não ler direito o texto. Era só isso. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Aí tem uma técnica que a galera faz, que é o seguinte: sempre que você for marcar a alternativa, antes de marcar, olha o que ele disse no comando. Então, tipo assim, você vai ler novamente o comando antes de marcar a alternativa correta. Ajuda Exato. bastante. Ó, a Ingrid pediu aqui, repete, por favor, essa aí. A letra E é repetir? E a Lídia também. Você pode explicar de novo? Explicar a letra E, amiga Lídia? E Ingrid, a letra E? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Ó, eu vou deixar do jeito que estava no início, tá? Do jeito que estava no início. Deixa eu ver. Essa chavinha estava para cima e essa chavinha estava para baixo. É assim que ele deu na questão. Isso, certinho. Aí, ó, vou fazer de laranjinha, hein? Ó, do jeito como está aqui, a corrente está passando pela lâmpada, bonitinho. E olha que legal. Do jeito como está aqui, vocês concordam que o meu circuito está desligado? Perfeito, perfeito. Então, vou deixar aqui, ó, desligado. Agora eu vou mexer em uma das chaves. Vou mexer nessa da direita. E, obviamente, eu tenho que, com essa mexida, fazer com que o circuito ligue. E, de fato, ó, joguei a chavinha para baixo, ó. Joguei o pinguelinho para baixo, ó. Agora, notem que a minha corrente elétrica vai estar circulando, a energia elétrica, né, vai estar circulando, ó, e vai estar chegando no polo negativo. Ou seja, eu consegui, com esta ação, ligar a lâmpada. Então, notem que a chavinha da esquerda, ela está funcionando. Deu para perceber isso de boas? Perfeito. Agora vamos mexer na chavinha da direita, hein? A lâmpada está ligada. Está ligada. Com a ação que eu vou fazer na chave da direita, eu devo desligar. Então, quando eu jogo a chavinha para o lado direito, ó, para cima, né? E aí, vai ligar a lâmpada ou vai desligar? Vamos ver? Ó, verdinho agora, hein?
corrente elétrica passando por todos os caminhos disponíveis, chega e notem comigo que ela não circula. Ou seja, eu consegui, com a ação dessa chave, que antes a lâmpada estava ligada, eu consegui desligar a lâmpada. Deu para sacar aí, amiga Ingrid, amiga Lídia? Perfeito, perfeito, galera. Vocês são lindos. Maravilha. Show de bola, gente. Show de bola. Se caísse hoje uma questão similar a essa, ou uma questão com lógica de interruptor, vocês teriam alguma estratégia para resolvê-la? Show de bola. Eu e a Ingrid teríamos. Beleza. Já é 2 pessoas, né? Tá bom, né? Tá bom, 2 pessoas já é suficiente. Ó, galera, fiquei com medo, hein? Acho que o sinal da internet aqui de casa falhou, hein? Só chegou aí pra sua casa. Nossa, galera. O Davi ri, né? Beleza, Davi. Tamo de olho, meu amigo. Tamo de olho. Oi, gente, agora vamos começar a falar das partes, digamos assim, que são a teoria mais matemática da coisa. E antes da gente aprofundar na matemática da coisa, eu preciso revelar para você algo muito interessante. Ô, Giovanelli, eu tenho Opa, meu amigo, falei. Eu tenho 2 interruptores aqui na mão. Se você quiser, eu mostro pro pessoal, tá? Funcionamento Ué, dele. mostra aí para nós. Abre aí a câmera, se você puder. É bom que fica gravado. Vou até fechar a minha aqui. Beleza, gente? Olha aqui. Eu vou ver se dá para perceber. Aqui, são 2 interruptores comuns, tá vendo? Os utilizados para three-way. Os interruptores mais simples, eles só têm essa ponta, um contato aqui, e um só aqui. Esse aqui, olha, tem um lugar que entra um fio aqui, e aqui sai 2. Nessa outra parte aqui, eu não sei se eu estou conseguindo mostrar, sai 2 aqui. Então, no desenho que o Giovanelli fez, da mesma forma, eu vou ligar esses 2 aqui, ó. Cara, perfeito, meu amigo. A ponta vai estar... Deixa eu afastar um pouco. Isso. É como se a lâmpada tivesse... Em uma ponta está vindo energia, entra aqui, por um lado. Esses 2 buraquinhos aqui, significa que os 2 parafusos dá para apertar a mesma coisa, tá? É só a entrada, tá bom? E aí, eu tenho 2 saídas aqui nessa outra ponta, são 2 fios aqui, e entre 2 fios aqui também. E aí, na outra ponta, vai sair um fio só. Então, do jeito que, se eu mexer aqui no interruptor, se eu vir aqui, ó, uma chave, aí eu faço a ponta mudar de um lado para o outro, ela vai fazer isso aqui, é como se fosse uma ponte. Exato. E o nome three-way significa 3 vias. Então, vai ter uma passagem aqui, eu vou conseguir mudar a configuração. Uma hora, esse aqui está acionado. Mas se eu mexer nesse outro aqui, eu fecho, eu abro o circuito, ou se eu fizer o contrário também. O que a gente chama até mais para frente, né, para quem for fazer engenharia ou física, a gente chama de lógica, é que quando você tem uma passagem, você imagina uma ponte, aonde que, para eu poder ter certeza que o caminho vai estar todo completo, todas as ligações têm que estar uma conectada à outra. Quando eu mudo um sentido, eu faço isso, olha aqui. O three-way faz isso aqui, ó. Ele sai daqui e vem para cá. Aqui tá passando. Depois, quando eu inverto a chave, eu estou fazendo isso aqui. É como se eu fizesse, como se eu pegasse essa ponte aqui, fizesse isso aqui, e fosse para baixo aqui, ó. Eu não sei se eu conseguir explicar para vocês. Sim. O jeito que o Giovanelli explicou lá no desenho, lógico, né? O professor é ele, tá? Mas eu acho que, assim, para ajudar no conhecimento seus e de forma prática, isso aqui são 2 interruptores utilizados no chamado three-way, que a gente tem aí em qualquer casa, quando você quer ligar e desligar de mais de um ponto. Quando você quer ligar e ligar só em um ponto, entra um fio aqui e sai apenas um aqui. Porque aí o que acontece? Quando você vira a chave, está passando energia, quando você vira de novo, não está passando energia. Ela só vai ter uma posição. Era só isso. Fabiano, levanta de novo um three-way só, para mostrar o negócio aí.
Ó, vira ele de ladinho, Fabiano, na parte da conexão. Isso. Ó, os dois pinos. Agora vira o outro lado. Ó, um pino. Você está entendendo que é exatamente a figura que está no quadro ali? Dois pinos de um lado e um pino do outro. É duas conexões de um lado e uma conexão do outro. Sacou? E é exatamente a figura que está ali. A alavanquinha que a gente está brincando de jogar para cima e para baixo está dentro dele, que é acionada por esse botão que o Fabiano está apertando agora. Ó. Rapaz, olha como é que a teoria casa certinho com a prática, né, velho? Isso é perfeito. Obrigado, meu amigo Fabiano. Valeu, gente. Show de bola. E esse negócio do three-way, galera, ele não caiu só essa vez no Enem, não. Ele caiu uma outra vez no Enem, tá? Ou seja, né, eu posso até dizer que é recorrente. Não é a primeira vez que cai, tá? Não foi uma única vez. Deixa eu me expressar melhor, né? Não foi uma única vez que caiu, foi mais de uma vez. Por isso que eu posso dizer que ele é recorrente. Tá bom? Muito bom. Deixa eu tentar fazer um bloqueio aqui de luz. Esqueci de fazer um bloqueio aqui de luz no início. Ô, gente. É legal, né? Ajuda muito, cara. Ajuda muito. E o melhor, Gabi, é que às vezes ele vai te dar as figuras práticas na questão do Enem, como ele já fez em outros anos. E é bom a gente ter essa oportunidade de visualizar essas coisas. É legal demais. Ô, gente, agora vamos fazer uma revelação. Vocês lembram que eu estava dizendo que existe uma coisa circulando no nosso circuito? Existe uma coisa circulando no nosso circuito? Pois é. Professor, o que anda circulando no circuito? Então, eu falei energia, né? Energia, né? Então, assim, não é errado fisicamente, mas antes de eu falar da energia, eu tenho que te contar o que realmente circula em um circuito, que é o personagem principal. E o personagem principal, meus préderes, é a famosa corrente elétrica. E o que é uma corrente elétrica? Presta atenção, presta muita atenção, meu povo. Professor, mas o que é uma corrente elétrica? Galera, deixa eu só tirar esse reflexo da luz, que eu estou engasturado com ele. Foi mal. Agora sim, sai. Tinha um reflexozinho de luz, né? Acho que eu matei ele. Ó, então, o que é uma corrente elétrica? Ô, galera, o ser humano descobriu que quando você pega um elétron, um portador de carga, lembra? O elétron é uma vasilha. O que ele carrega? Carga elétrica. Carga elétrica. Ele é uma vasilha, é um tapoé. O elétron é um tapoé. Quando você pega um elétron e coloca ele para se movimentar, ele pode estar transportando alguma coisa para você. E é graças a essa propriedade, carga elétrica, que ele começa a se mover. É claro que eu vou ter que fazer alguma coisa com essa carga para botar ela em movimento. Mas o elétron é uma vasilha, um potinho, tapoé. E aí eu descobri que ele pode se movimentar. E quando ele se movimenta, eu posso aproveitar e mandar ele entregar. Entrega para mim um negócio. Aí ele vai entregar um negócio. A gente vai falar que negócio é esse, brevemente. Mas o elétron é uma vasilha. E graças a essa propriedade que ele tem, carga elétrica, ele pode se movimentar. Só que aí o ser humano percebeu o seguinte, não, movimentar um elétron só, um bichinho tão pequenininho, uma coisinha tão... Por que não fazer um monte de elétrons se mover tudo de uma vez? E aí, quando o ser humano percebeu que dava para colocar vários e vários portadores de carga em movimento ordenado, ou seja, todo mundo indo para o mesmo lado, aí o ser humano percebeu que dava para fazer uma tal de corrente elétrica. Porque, olha só, presta atenção, isso é um cursinho, é um preparatório, então todo mundo que tem aqui tem uma base, boa ou ruim, das coisas que eu vou construir. Então, presta atenção. Você vai imaginar que isso aqui é um fio. É um fio do carregador de celular, é um fio de uma tomada, é um fio, tá? E esse fio não está conectado a absolutamente nada. Esse fio não está ligado a nada. É só um fio. É só um fio. Tá? Eu sei que aqui é plástico, mas todo mundo está de acordo que dentro desse plástico tem condutor metálico. Cobre, né? Aqui dentro tem um fio metálico. O plástico é só para proteger as minhas mãos delicadas, tá? Então, o que eu quero que você lembre é que por dentro a gente vai ter tipo um cilindro. Se eu puder dar um zoom no fio, eu vou ver um cilindro.
E lá dentro do cilindro, que é esse fio, né? Esse fio condutor, o que que tem dentro dele? Vixe, professor, tem tanta coisa. Sim, tem muita coisa. Mas, em especial, eu vou ter, tipo assim, os núcleos dos átomos, não é? Já que é, tipo assim, fio de cobre. Ah, lá dentro tem os átomos de cobre, tá? E o núcleo dos átomos de cobre, que eu estou representando por esse pontinho pretinho, tá? Só que, além disso, dentro desses fios condutores tem outro bagulho. O quê? Alguém lembra? O que tem dentro desse fio condutor? Além desses núcleos atômicos. Ih, Não, que isso, amiga Bruna? Eletrosfera, íons, né? Vou melhorar, hein? Vou melhorar, hein? Nem precisava falar eletrosfera. Os elétrons. Tem os elétrons, né? Os elétrons. Mas não deixa de ser uma boa resposta, né, amiga Bruna? Só que ela foi lá no âmago da química. Ó, tem uns elétrons ali. Tem uns elétrons. Ai, os elétrons. Tá vendo esse elétron aqui, ó? O Antônio Carlos. Tá vendo esse outro aqui, ó? Geraldinho. Tá vendo esse outro? São vários elétrons que tem ali dentro. E se esse fio é fio condutor, esses elétrons são elétrons? São elétrons que eu desenhei? Alguém lembra o que tem dentro de condutor? Elétrons livres. Perfeito, Sara. Perfeito, Lídia. Se eles são livres, adivinha o que eles estão fazendo? Resposta: não é da nossa conta, porque eles são livres. Nossa, professor, credo. Mas é verdade, ó. Tá vendo esse aqui, ó? O Antônio Carlos, ele tá indo para a esquerda. Tá vendo esse outro aqui, o Geraldinho? Tá para a direita. Esse outro, ó, tá na diagonal. Eles estão fazendo um movimento naturalmente caótico, desordenado. Então, todas as vezes que você pegar um fio desse tipo aqui, ó, um fio condutor, e não está ligado em nada, não está ligado em nada, os elétrons que estão aqui dentro estão fazendo uma festa. Cada um vai para um lado, eles estão em movimento desordenado, em movimento caótico. Então, esses elétrons aí, ó, galera, eles não trazem nenhuma informação útil para a gente. Só que aí, nós, seres humanos, né, agraciados por Deus, tivemos a inteligência de pensar o seguinte. Olha o que a gente pensou. Mano, quer saber? Eu vou pegar esses elétrons e vou fazer eles todos irem para o mesmo lado. Tipo assim, de alguma maneira, e eu vou te explicar que maneira vai ser essa, não é agora, provavelmente vai ser na próxima aula, a gente vai pegar esses elétrons e vai dar o mesmo fio, ó, e vai dar um jeito desses elétrons começarem a ir ordenadamente para o mesmo lado. Digamos que todos os elétrons começam a ir na horizontal, para a direita na minha figura. Olha aí, ó. Aí os meus elétrons vão nesse desenho da esquerda para a direita. Olha que legal. Então, é o mesmo fio, só que aqui o fio condutor estava com movimento caótico. Aqui, o mesmo fio condutor. Quando eu coloco elétrons para se movimentar, galera bonita, e todo mundo indo para o mesmo lado, e nós, seres humanos, descobrimos como se faz isso, aí a gente vai dar origem ao movimento ordenado. E esse movimento ordenado é o que nós chamaremos de corrente elétrica. Galera, então o que é uma corrente elétrica por definição? É o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Ali eu só ilustrei com elétrons, mas a corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Peraí, professor. Então, no final da história, quando você conseguir fazer os elétrons dentro de um fio, por exemplo, se movimentarem ordenadamente, esses elétrons vão fazer a tal da corrente elétrica? Sim, é isso que eu quero dizer.
E agora vem a minha pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar o que dá para fazer com essa tal corrente elétrica? Para pensar nas coisas que a gente consegue fazer com a corrente elétrica. Primeira coisa, se a corrente passa por um organismo vivo, tipo o nosso corpo, ele começa a fazer os nossos músculos ficar doido, a ter uma fibrilação. Os músculos começam a bater de um jeito louco. Então, esse é o efeito fisiológico da corrente elétrica. Corrente elétrica, quando passa pelo corpo de um ser humano, por exemplo, claro, depende da quantidade de corrente, da intensidade, ela vai fazer os músculos começarem a se mexer sem o nosso controle. Então, isso é o efeito fisiológico da corrente, que é o choque elétrico. Quando a corrente passa por condutor, dependendo da quantidade da corrente, ela faz o bicho esquentar. Esse é o efeito Joule, efeito térmico da corrente. Quando a corrente passa por alguns gases, esses gases começam a liberar luz, luzes coloridas. Esse é o efeito luminoso da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa por alguns condutores, eles viram ímãs. Esse é o efeito magnético da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa por algumas soluções, ela sofre eletrólise. Esse é o efeito químico da corrente elétrica. Ou seja, vocês estão compreendendo a relevância, a importância da corrente elétrica? Deu para entender? Mano, corrente elétrica dá para fazer muita coisa. Com a corrente elétrica você pode dar um choque em um caboclo para matar ele ou para ressuscitar. A diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, você pode também fazer uma corrente elétrica passar por um fio e esse fio vai esquentar para te dar um banho quentinho no chuveiro elétrico. Ou pode ser usado aí para atear fogo em alguma coisa, né? Em algum coleguinha, tipo isso. Mas é claro que a gente não vai pensar nisso. Mas enfim. Então, repito, galera, a corrente elétrica é o personagem principal. E é ela quem faz o tal do círculo que a gente acabou de narrar. É ela quem faz o círculo que a gente acabou de narrar no circuito elétrico. Então, a partir de agora, eu não vou falar, né, que a energia elétrica está circulando, eu vou falar que a corrente elétrica está circulando. Tipo isso. Tá? Para ficar, digamos assim, mais elegante. Tá? Não há erro prático em falar que é a energia que circula. Claro, tem tudo a ver. Mas, nesse momento, a gente vai usar a linguagem certa, que é a corrente. É ela quem circula. A corrente elétrica quem passa pelo circuito. A corrente elétrica é quem está circulando. Todo mundo vivo até aqui? Perfeito. Só que eu tenho que fazer um alerta, né? Eu tenho que fazer um alerta. Apesar dos meus exemplos, eu estar narrando elétrons em movimento, mas eu queria que vocês lembrassem que a definição de corrente elétrica, ela fala que corrente elétrica não é o movimento de elétrons. Corrente elétrica é o movimento ordenado, ou seja, não é caótico. É um movimento orientado, ordenado. É um movimento ordenado de portadores de cargas. Então, aqui já mora a primeira armadilha. Olha aqui. Só elétron é portador de carga, meus friendlies? Só elétron é o bagulho que possui essa tal carga elétrica? Não, né? Se tem mais exemplos, mais bichos portadores de cargas, por gentileza. Ih, prótons, perfeito, Lídia. O Davi já tinha mencionado um hoje. Um não. Uns. Os famosos íons. Né? Íons positivos, cátions. Íons negativos, os ânions. Então, você está entendendo que quando eu ler corrente elétrica, eu tenho que lembrar que é o movimento ordenado de... Pode ser próton. Vocês sabiam que aceleradores de partículas têm prótons em movimentos ordenados. Eles é quem fazem a corrente elétrica.
Então, existe sim corrente gerada por próton, tá? Em acelerador de partícula, são eles que fazem. Tá bom? Ah, eu posso também ter corrente elétrica gerada por íons. Dentro de gases e soluções aquosas, são os íons que fazem a corrente elétrica. Então, lembra disso. Legal? Boa! A gente aprende que os prótons não se movimentam dentro de fios condutores, amiga Lídia. Perfeito. Eles não fazem a corrente elétrica em situações onde nós temos fios condutores. Agora, em condições extremas, aceleradores de partícula, por exemplo, aí a gente tem prótons fazendo essa situação. Sacou? Agora, em um fio desses que a gente tem em casa, fio de carregador de celular, fio de tomada, aí são os elétrons. Nas lâmpadas, aí são tanto elétrons quanto os cátions e ânions. E, é claro, em soluções aquosas, são os íons, cátions e ânions. Então, responde essa para mim, por gentileza. Verdadeiro ou falso? Cargas positivas não fazem corrente elétrica. Falso. Os cátions fazem corrente elétrica. Olha que louco. Os cátions fazem corrente elétrica. Os prótons em aceleradores de partícula fazem corrente elétrica. Outra, hein? Verdadeiro ou falso? Responde aí para mim. Verdadeiro ou falso? Somente um tipo de portador de carga faz a corrente elétrica. Verdadeiro ou falso? Falso. Perfeito, meu amigo Davi. Perfeito, amiga Ingrid. Falso. Uai, gente, pensa comigo. Eu estou falando que eu posso ter elétrons, cátions, ânions, prótons. Uai, dentro de soluções aquosas, é os dois bichos que faz a corrente elétrica. Os bichos positivos e os bichos negativos. A gente tem que lembrar disso, tá? Só que, galera, não basta, a nível de Enem, a nível de vestibular, não basta saber o que é a corrente elétrica. A gente tem que saber intensificar. A gente tem que saber avaliar a intensidade da corrente elétrica. Espera aí, professor, como assim? A intensidade da corrente? Pois é, galera. É porque lembra que eu acabei de enunciar a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Poxa, pensa comigo. Uma corrente elétrica muito alta pode matar um ser humano. Uma corrente elétrica talvez moderada vai ressuscitar o cara que está tendo um ataque cardíaco, mano. Então, a corrente elétrica pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Tudo depende da intensidade. Ou seja, da quantidade. Se ela é forte, se ela é fraca. E é por isso que a gente tem que saber enunciar numericamente quando uma corrente é alta, quando uma corrente é baixa. E a maneira da gente determinar a intensidade média da corrente elétrica, ou simplesmente a intensidade da corrente, é você precisa saber qual foi a quantidade de carga que se movimentou ao longo de um tempo. E é claro, eu não vou pensar no sinal das cargas, só quero saber a quantidade, portanto, eu vou pensar em módulo. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza para determinar a intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor. O que você precisa saber? Você precisa saber a quantidade de cargas que está em movimento, quantidade de cargas em movimento e por quanto tempo elas se movem. O tempo de movimento. Olha que bacana. Vale lembrar que esse bagulho de quantidade de cargas, a gente mede na unidade Coulomb. E o tempo de movimento, tempo, a gente mede em segundos. Portanto, a unidade de medida para intensidade da corrente elétrica, para medir
a intensidade da corrente, a gente vai avaliar esse bagulho na unidade Coulomb por segundo, que nós chamaremos de ampere. Então, presta atenção. Eu queria que vocês lembrassem, né, que... Separei alguns exemplos no uso da energia. Pô, legal, hein, Fabiano? Vai me mandando essas coisas. Gostei. Vai mandando. Ô, gente, olha só. Eu quero chamar a atenção de vocês para várias coisas aqui agora, hein, antes da gente fazer qualquer exercício. Ó, várias coisas, hein? A primeira dessas coisas é a seguinte. Eu queria que vocês lembrassem que nós já sabemos o que é essa quantidade de cargas. Lá do curso de eletrostática a gente falou. Tá? O que é esse negócio de quantidade de carga mesmo, professor? Lembrem-se que cada um elétron ou cada um próton, olha os bichos aqui, ó, eles carregam com eles uma carga elétrica, que a gente chamou de carga elétrica fundamental. Lembra? Ah, tô lembrando, tem até o número, lembra? O número era assim, ó. E, que é o 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Cada elétron e cada próton, ele carrega essa carga elétrica junto com eles. Aí, ó. Essa aí é chamada de carga elétrica fundamental. Então, cada bichinho desse transporta esse bichinho desse. Aí ia ser 2 vezes isso. E se fosse 3 bichinhos desse? 3 vezes isso. Então, você está entendendo que para determinar a quantidade de carga que se movimenta por um fio, eu posso primeiro te pedir o número de elétrons que se movimentam dentro do fio? Faz sentido para todo mundo? Perfeito. Com certeza, Fabiano. Quando a gente concluir aqui, você pode sim, com toda certeza. Então, galera linda, eu estou tentando falar para você que podemos determinar a quantidade de cargas em movimento a partir do número de elétrons que se move vezes o valor da carga elétrica fundamental. Então, eu estou tentando te dizer o seguinte, às vezes, em algumas questões, antes de você usar essa fórmula, você primeiro tem que descobrir esse quê. E como que você vai descobrir esse quê? Sabendo o número de elétrons que se move vezes a carga elétrica fundamental. Então, às vezes, antes de usar essa, você deve usar essa. Foi isso que eu quis dizer. Tá, mas ainda tem outra coisa que eu preciso te contar. O que, professor, que você tem que contar? Poxa, gente, a intensidade da corrente é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Legal. Isso aqui a gente mede em amperes. Mas, gente, 1 ampere é coisa demais. 1 ampere é coisa demais. Nossa, gente, para você ter 1 ampere, você precisa ter, assim, bicho, muitos e muitos e muitos e muitos elétrons se movimentando por dentro de um fio ao longo de 1 segundo. Assim, incontável. É por isso que a maioria das vezes a gente não usa a linguagem ampere. A gente usa a linguagem dos submúltiplos do ampere. Como assim, submúltiplos do ampere? É porque, como eu disse, 1 ampere é coisa demais. Então, às vezes, nós vamos encontrar a linguagem do miliampere, que é como se eu estivesse pegando 1 ampere e dividindo por 1000, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Às vezes, você vai encontrar a linguagem microampere, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. Às vezes, você vai encontrar a linguagem nanoampere, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9 ampere. Às vezes, você vai encontrar a linguagem picoampere, que é 1 vezes 10 elevado a menos 12 ampere. Você está entendendo, então, que, por exemplo, a corrente elétrica que passa por um fio condutor, devido aos elétrons, imagina, põe na cabeça, imagina. Pequena que é do tipo 0,0000. E aí, para não ficar escrevendo esse monte de zero, a gente usa essa linguagem.
Por exemplo, quando você encontra a linguagem do tipo 10 miliampere, isso é como se você estivesse pegando 10 e dividindo por 1000. Ou seja, né? Ou seja, seria 0,01 ampere. Então é muito comum você encontrar essas linguagens no nosso cotidiano, tá bom? A gente, então, precisa estar familiarizado com os submúltiplos do ampere. Foi isso que eu coloquei na nossa apostila. E aí, galera, eu queria que vocês fizessem o exemplo 2. Dá uma olhadinha no exemplo 2. Se eu botasse 0 nessa questão exemplo 2, muita gente ia errar, tá? Certeza. Eu vou apagar aqui a primeira parte do quadro para a gente resolver, tá? Vamos resolver ela? Vamos! Pode? Galera, vocês estão me trocando por um almoço de domingo? Não. Atenção. Hum. Vamos. Peraí, Gabi. Você falou vamos para dizer vamos trocar você por um almoço de domingo? Ah, tá. Ufa. Ainda tá no café, né, Fabiano? Pode crer. Vamos resolver. Nunca faria isso. Concordo com você, amiga Gabi. Isso mesmo. Ó, vou começar a resolver, tá? Meu objetivo é chegar até nela. Ó, pela secção transversal. Minha nossa, o que é secção transversal? Uma região. Ponto, não complica, é uma região. Por uma região de um condutor iônico, solução água mais sal, passam no intervalo de tempo de 20 segundos cátions em um sentido e ânions em outro sentido. A carga elétrica transportada pelos cátions é de mais 8 coulombs. E a pelos ânions é de menos 8 coulombs. Qual a intensidade da corrente elétrica nesse condutor? Galerinha, tranquilinha essa questão, tá? A única coisa que eu quero, colocando ela neste material, eu tenho um objetivo. Qual que é? Lembrar que corrente elétrica não é feita só por elétrons. Então, aqui tem a solução aquosa, tá? Aí tem uma região. Essa região aqui, ó, essa região. E por essa região, de acordo com a questão, estão passando cátions em um sentido e ânions em outro. Ó os cátions. Ó os cátions. Agora, ó os ânions. Ó. Aí tá assim, ó. Esses carinha estão falando, eu vou para lá. Zum, zum. E esses outros, zum, zum. Ué, mas não vão se atrair, não? Não vão se atrair, não? É porque deve ter algum estímulo externo maior para eles não se atraírem. Você já parou para pensar? Tipo assim, ó. O pincel que está aqui na minha mão, ele tem massa, quilogramas. Eu também tenho massa. Eu atraio o pincel. Por quê? Tudo que tem massa atrai aquilo que tem massa. Olha o pincel.
Ele nem olha para mim. Por quê? O estímulo, a massa da Terra é muito maior do que a minha, então é óbvio que ele vai preferir a Terra. Entendeu a jogada? Então, de repente, existe alguma coisa aqui dos lados que é muito mais poderoso do que humildes cátions e ânions. Sacou? Então é por isso, o estímulo externo é tão maior, que eles nem se encontram. Não? Um passa do lado do outro, e nem muda nada. É tipo isso. Então, aqui, eu estou te dizendo que o total de cargas positivas em movimento é 8. E o total de cargas negativas em movimento é menos 8. Então, se eu parar para pensar na quantidade total de cargas que estão se movimentando, claro, em módulo, só pode ser 16. Não é? Porque, galera, corrente elétrica não é preconceituosa em termos de sinal. Para eu avaliar a corrente elétrica, eu preciso saber do quê? A quantidade de carga que se move. Quantidade de cargas em movimento. Eu disse que tem que ser só positiva, só negativa? Não sejamos negativofóbicos ou positivofóbicos. Falou que é carga que está em movimento? Legal? Falou que é carga que está em movimento? Já conta para a corrente elétrica. Então, a gente não vai pensar em sinal. Ah, então beleza. Aí agora vamos dar o checkmate. Uai, qual seria então a nossa intensidade da corrente elétrica? Qual seria então a intensidade da corrente elétrica? Vamos ver, ó. A intensidade da corrente elétrica é o valor dessa quantidade de cargas em módulo, né? Dividido pelo tempo. Ou seja, a quantidade de carga, que seria de 16 Coulomb, dividido ao longo do tempo. Ele falou que era 20 segundos, né? Nem lembro. Ele falou que era 20 segundos. Então, vou dividir por 20. Moral da história, 0,8 amperes é a intensidade da corrente elétrica. Alternativa D de Deus é bom. Olha que legal. Todo mundo entendeu a resolução dessa questão? Perfeito, perfeito. Galera bonita, para hoje, é isso que eu tinha que trazer, tá bom? Fabiano, você tem aí alguma coisa legal para apresentar para nós? Mostra aí, mano. Ô, meu irmão, beleza? Beleza? Deixa eu fechar aqui minha câmera para ficar registrado na gravação. Cara, deixa eu aumentar aqui, ampliar aqui, pera aí, um pouquinho. Aí, eu mexi aqui no meu local aqui, onde eu estava estudando. Uhum. Separei algumas coisas para mostrar rapidamente para o pessoal aqui. Mostra aí para nós, cara. Quando você falou de portador de carga, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vou inverter a câmera aqui. Beleza. Todo mundo está vendo bem? Sim. Um exemplo de portador de carga é isso aqui, né? Bateria, tá? Uhum. Um hobby que eu gosto muito é isso aqui. Hoje em dia, todo mundo falando de carro elétrico. Olha aqui, gente. Isso aqui é um carro. Ele está todo desmontado, mas para vocês terem noção, né? Ele funciona com a bateria de corrente contínua. Olha aqui. Ele tem 4.600 miliamperes. Então, quer dizer, ele tem 4,6 amperes. Eu tenho aqui, em série, 6 baterias. Certo. Elas estão ligadas aqui. Então, quer dizer, para eu fechar o circuito, né? Entra por aqui. Aí ela liga todas essas baterias. Aqui nessa outra ponta. E volta. Sai lá na outra extremidade. Aí eu vou ligar aqui, olha. No carrinho aqui. Nessa ponta aqui. Tá vendo? Ela vai entrar por um fio. Passa por aqui. Isso aqui é apenas um equipamento que ele vai pegar a energia que chega aqui e vai levar para o motor. O motorzinho dele tá aqui, ó. O motor está aqui. Isso aqui é um motor de corrente contínua. Ela chega no polo, fecha o circuito, né? E vai para lá. Se eu romper esse cabo aqui, o motor no circuito não funciona. Esse aqui do meio aqui
É o cabo de aterramento. Depois o Giovanelli vai explicar isso para vocês. Isso. Então, quer dizer, carro elétrico hoje em dia, ele funciona é isso aqui, é uma bateria grande, guardadas as proporções, que faz girar o motor, esse motor gira o eixo do carro, tá bom? Um outro exemplo, né, que a gente tem também, eu vou mostrar aqui para vocês como o Giovanelli falou da espessura de fiação. Esse aqui é o painel, é o quadro disjuntor da minha residência, tá? Esse aqui é um fio, que normalmente ele tem o quê? 2,5 milímetros, tá? Esse é um fio aqui utilizado para passagem de até 10 amperes. Se vocês olharem esse aqui, vocês estão vendo que esse aqui é muito maior? Bem mais grosso. Esse aqui é o fio principal da minha residência, tá? Esse aqui suporta até 30, 40 amperes. Vocês podem ver, ele está encapado aqui, olha. Eu passei fita isolante na ponta dele aqui. Porque eu não estou mexendo com ele. Olha aqui. Olha a fiação toda que está distribuída para o apartamento. Vocês podem ver que tem alguns, esse preto aqui. Se eu colocar ele próximo a esse vermelho aqui, dá para perceber a diferença de um para o outro, de tamanho. Então, para cada espessura de fiação, é um tanto de corrente que ele suporta para passar. E da mesma forma, como o Giovanelli falou daqueles interruptores, um disjuntor em uma residência, ele vai funcionar como um pequeno interruptor. O que ele vai fazer? Quando a corrente passa demais por ele, ele aquece, ele vai fazer o seguinte, ele tem um par bimetálico, ele vai aquecer e vai cair isso aqui, olha. Isso aqui, quando está desse jeito aqui para baixo, significa que não tem corrente passando. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um disjuntor desmontado. Isso aqui é um disjuntor. Tá? Um disjuntor, o que eu faço? Eu pego, quando eu estou montando ele, eu coloco o fio aqui, ele vai entrar por aqui, ele vai sentir o que está passando de corrente aqui e sai por baixo. Ele simplesmente tem dois pares de metal, dois metais, cada um com um coeficiente de dilatação específico. Quando passa a corrente além do que esse par suporta, ele vai e desarma e desliga o que passa, quer dizer, ele para proteger a fiação. Uma forma de eu medir corrente, a gente utiliza muito, vocês podem ver muitos eletricistas utilizando essa chave de fenda aqui. Essa chave de fenda, o que ela faz? A energia passa por ela é de metal, e eu não sei se dá para perceber, tem um LEDzinho aqui, ó. Esse LEDzinho, quando tem corrente passando, eu tenho que colocar meu dedo aqui e eu estou fechando o circuito. Quando tem corrente passando, ele acende. Então, para vocês perceberem, olha aqui, eu vou ligar ele na tomada aqui, ó. Deixa eu ver se ele acende. Então, vocês estão vendo uma luzinha ficando acesa ali, olha? Bem, dá para perceber? Desencaixa ele, encaixa de novo. Ó, eu vou desencaixar ele, não tem luz. Tá muito fraco. Deixa eu fechar a janela. E vou apagar a luz aqui para ver. Essa é a famosa chave de teste, o pessoal fala. Eu vou ligar, olha aqui, observem que quase... Agora eu vou ligá-la aqui, ó. Deixa eu ver se acendeu, peraí. Não. Era o outro. Era esse aí. Vocês estão vendo a luzinha acendendo aí? Uhum. Significa o seguinte, esse terminal aqui, onde eu enfiei essa caneta, é o polo positivo, tá? No outro, é o neutro, onde não tem passando energia. Vocês estão vendo que não está aceso. Uhum. Eu vou colocar a canetinha de novo no outro. Olha aqui, acendeu. Sim. Tá vendo? É uma forma que eu uso de testar. Porém, eu não confio muito nisso. Eu vou inverter a câmera aqui. Eu não confio muito nesse equipamento aqui, porque a gente tem que utilizar o nosso corpo para ver que está passando energia. Uma forma mais segura e moderna que a gente usa hoje em dia é isso aqui, olha. Isso aqui é uma caneta de teste. O que ela faz? Ela é toda de plástico, ela é toda isolada. Quando eu aproximo de alguma coisa que tem energia, ela vai acender uma luzinha
e vai ter um apito sonoro. É para avisar, então, que tem energia naquela fiação e evitar de eu encostar com a minha mão e levar um choque. Outra forma também que a gente utiliza, né? Quando você está trabalhando, a gente vai utilizar um multímetro. O multímetro, o que que ele faz para a gente, né? Eu posso, para quem nunca mexeu, eu vou pegar os terminais do multímetro. Eu ligo uma ponta aqui no polo comum, que é como se fosse o primeiro fio condutor. Pego o outro terminal aqui, vermelho, ligo na outra parte aqui. Vocês estão vendo aqui que está no desenho de voltagem, tem um desenho de ondinha. Isso aqui é corrente alternada, tá? Ele tem uma escala, ele vai até 200 volts ou 600. Como eu sei que na minha residência tem no máximo 110, o que que eu faço? Olha aqui. Eu coloco uma ponta aqui e a outra aqui, ó. Será que vai medir? Olha lá. Quando eu encosto direitinho na fiação, Contato, aham. dá 100 Isso por que que ele está variando? Porque eu não estou conseguindo encostar. No final. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Vocês podem ver que está passando até 126. Então significa que a gente tem, às vezes, alteração na tensão que está oferecida na rede, porque, às vezes, tem alguém que liga algum motor, alguma coisa, então a tensão, a diferença de potencial, ela aumenta. Então, assim, de forma muito simples, para explicar para vocês, são esses equipamentos que a gente utiliza para poder mexer com energia, tá bom? Não sei se ajudou, se auxiliou alguma coisa. Legal. Tá? E é legal que quando a gente vai fazendo algumas passagens da teoria, eu vou mencionar, por exemplo, alguns desses equipamentos. E se o pessoal quiser, eu mostro mais, tá bom? Mas é isso aí, tá? Beleza, meu amigo? Show de Valeu, bola. gente. Um abraço aí, viu? Galera, quero agradecer também aí, né? Vocês aí pelo domingo, tá? Ó, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro momento de aula, tá? Eu gostei bastante, tá? E vai ter muita coisa legal ainda pra gente, se Deus quiser. Ô, gente, por enquanto, tá? Não vou selecionar exercícios, não vou fazer a monitoria dessa semana com o tema. Então, só para a gente deixar claro, hein? As monitorias disso vão começar só a partir da segunda aula, que aí a gente vai ter mais teoria para poder fazer questões. Beleza? Valeu, galera bonita. Bom domingo. Obrigado, meu amigo Fabiano. Obrigado a todo mundo aí por ter me dado um pedacinho do domingo. Bom almoço. Valeu, galera. Valeu, gente. Um abraço.